Olá, pessoas de Deus, a paz, queridos, bem-vindos, bem-vindos, glória a Jesus. Irmão Fortuna, irmã Maria Fortuna, tudo bem, querida? Ruizão, tudo bem, mano? Como tá aí? Como estão as coisas na Europa? Deus abençoe você, viu, Ruizão? Você e suas queridas aí, queridas nossas também, do nosso coração. Que bom que vocês estão aqui. Neire, beleza? Comendo as mandiocas aí que nós colhemos. Entrou também a Lucilena. Irmão Fortuna, tudo bem, queridão? A paz, queridos. Bem-vindos, bem-vindos ao nosso estudo de quinta-feira dos nossos grupos familiares. Boa noite, irmã Rosângela Fredo, tudo bem? Glória a Jesus. Irmã Glória, Deus abençoe você. Glória a Jesus. Frio aí, Rui? Oh, meu Deus do céu. Mas aqui também, aqui em Guararema chove a cântaros aqui. Mas tá bom, tá aguando as nossas plantinhas aqui. Jonas, tudo bem, manão? Como você tá? Ah, Jonas, se eu pudesse te mostrar aqui, colhi uma abóbora hoje, rapaz. Olha, mas ó, pega lá. Ó, vocês vão ver a abóbora que eu colhi hoje, eu e minha mãe, a abóbora que minha mãe plantou. Que maravilha que nós estamos colhendo aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. Olha aqui o tamanho da minha abóbora, gente. Fala a verdade, isso aqui não é um milagre. Olha só, olha o tamanho, deixa eu afastar aqui. Olha o tamanho da minha abóbora. Ó, eu tenho até que sair ela não cabe na tela. Não cabe na tela. Olha só, ainda tem mais umas 4 lá. Vou até deixar aqui atrás, porque nós vamos ficar velando essa abóbora aqui. Uma abóbora de pescoço. Tem mais umas 3 ou 4 lá, que meu Deus do céu, vou precisar de um. Ah, a pastora Neuza entrou aqui, acho que ela não viu. Ah, meu Deus do céu. Cuidado. Para quem chegar atrasado não vai ver. Hã? Cuidado para não sujar a roupa. Ah, ela tá soltando até o açúcar. Já veio doce. Deus já açucarou a nossa abóbora. Glória a Jesus, hein? Já pensou? Olha aqui, ó, para sair na foto. Glória a Jesus. Como diria o senhor Orlando, às vezes a terra não dá nada não, mas se plantar dá. Às vezes a terra não dá nada não. É muito difícil, mas se plantar, dá. Glória a Jesus. Bem-vindos, queridos. Dá um abraço gostoso aí em todo mundo. Isso, pode cumprimentar uns aos outros. Nós vamos começar o nosso estudo e nós estamos mudando a temática desse mês aqui. Se bem que eu não encaro assim como uma mudança muito grande, porque o mês passado nós tratamos como conquistar a nossa alma. E eu quero dar uma pincelada agora, né, nesse estudo desse mês aqui, mais ou menos como uma conquista do ser também. Porque o maior desafio que nós temos na vida é a conquista do nosso ser, é a conquista da nossa dignidade, aquilo que a gente pensa da gente mesmo. Quando a gente resolve isso, nada pode nos abalar. Por isso, fazer o estudo que nós vamos fazer esse mês aqui, eu quero dar para vocês 4 fases e 4 chaves importantes para a gente entrar na galeria daqueles os quais Deus vai falar muito bem. A Bíblia diz que Deus um dia, se nós o confessássemos diante dos homens, Jesus confessaria a gente nos céus, Ele confessaria a gente diante do Pai, diante dos anjos. Eu desejo uma coisa como essa também. Eu não desejo apenas ser safo, me livrar do inferno e entrar no céu e mudar de lugar. Eu desejo mesmo receber diploma, receber comendas, receber galardões, porque isso é promessa de Deus para os filhos que entendem o que é caminhar vencendo aqui. Ok? Quem tem esse interesse mesmo, viverá mesmo uma perspectiva de vida muito para além do que a normalidade religiosa que tem por aí. Ok? É isso que nós vamos ver hoje com o texto proposto. Por isso eu queria cantar essa canção aqui. A pequena vai colocar o link, quem quiser escutar essa canção depois, porque ela não é uma canção muito recente, mas eu queria estabelecer aqui
como é a minha vida com Deus quando eu entendo a sua palavra. Quando essa palavra entra dentro da gente, faz morada e ela começa a mudar todas as circunstâncias. Então é aquele apelo, olha, se o Senhor disser para mim, lança a rede no mar, eu vou lançar, e sobre a sua palavra eu andarei sobre as águas, mas é sobre a tua palavra, é não sobre a minha crença, é sobre a tua palavra que eu lançarei, porque eu creio na tua palavra. Então eu creio que posso em ti confiar, pois eu sei que a sua mão vai sempre ser estendida na minha direção, para não deixar que eu possa naufragar em nenhum momento. Ok? Então essa canção ela diz assim: se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei, e se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei, e se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio, tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio, os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio, tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio, os meus sonhos e planos
se há uma coisa em que a minha fé precisa estar firmada para que a minha relação ela seja verdadeira e consistente em Deus, é na palavra dele. Porque embora eu me relacione com Deus que é metafísico, que está no nível quase que místico, mas sem viver o misticismo, porque é místico, é fora da matéria, mas essa mística, ela precisa estar ancorada sobre promessas. E como é que a gente sabe que Deus falou, o que Deus quer? Como é que Ele revela a sua vontade? Ele nos revelou pela palavra, e nos revelou pela vinda de Cristo aqui, tendo registrado na palavra a vida de Cristo. Porque tendo Deus nos falado muitas vezes, diz o livro de Hebreus, de muitas formas, pelos profetas, por exemplo, pelos patriarcas, pela voz de pessoas do passado, a Bíblia diz que agora Ele nos fala por intermédio de Jesus. E por intermédio de Jesus a gente entende todas as coisas, inclusive o Velho Testamento. Ok? Então abre comigo a Bíblia aí, em Hebreus 11, 23. Nós começamos um novo tema esse mês. O tema esse mês aqui é Eu Bebê. Eu Bebê. A vida da criança bebê, ela tem muitos significativos, muitos significados diante das promessas de Deus, porque o salmista chega a dizer que ainda ele era informe no ventre da mãe dele e Deus estava formando ele. Então ele diz que ele foi formado no ventre da mãe dele. Então, para você ver como que Deus dá tanta importância às promessas que Ele tem a partir da gente beber, ok? Eu esqueci a frase final do eu beber. Alguém escreve aí quem viu a frase que eu coloquei lá, porque eu esqueci. A frase, o tema o tema do... Não precisa sair não. Alguém aí escreve aí, alguém que viu a frase lá. Eu coloquei a frase e esqueci a frase de chamada. Eu bebê e tem mais alguma coisa aí. Quem viu lá, escreve para mim aí o que é. Porque eu esqueci a frase de chamada. O texto o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, versículo 23. Tá na página, quem viu está na página do Facebook, a chamada que eu coloquei lá. Eu fiquei de ontem para hoje pensando, qual título que eu coloco nessa abordagem? Qual título que eu coloco? E como eu vou dar uma ênfase especial no que o texto está dizendo aqui, então eu preciso que aquela frase ela fique mesmo como uma chamada, como o carimbo daquilo que o Espírito Santo inspirou o escritor de Hebreus aqui. Ok? Diz assim, Hebreus 11, 23. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Você precisa marcar esta frase aqui. Essa frase aqui é determinante para aquilo que nós vamos estudar hoje, ok? Pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Eu vou falar que decreto era esse, ok? Pela fé, aí começa a narrativa sensacional. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu bebê, o predestino de uma criança nada comum. Ah, tá. Eu bebê, o predestino de uma criança nada comum. Eu vou mexer sim esse mês com predestinação. Embora eu não seja essencialmente calvinista, e eu respeite muito João Calvino, mas eu acho que essa discussão entre predestinação e livre-arbítrio é uma coisa assim, uma discussão muito pequena. E eu vou tentar explicar em outras palavras aqui o que eu e outros exegetas bíblicos entendem por predestinação, ok? Aí, pastor, você crê na predestinação?
eu creio na predestinação e no livre-arbítrio. Para mim as duas coisas não são excludentes. Embora calvinistas extremados não gostem de ouvir uma coisa como essa, e às vezes arminianos que também ficam defendendo o tempo inteiro com unhas e com os dentes sobre o livre-arbítrio, também não gostam de ouvir uma coisa como essa, ok? Mas eu acho que as duas discussões polarizadas, elas querem se antagonizar, e elas querem fazer do outro sempre o bandido da interpretação. Não dá para eu mais, de jeito nenhum, estudei no Mackenzie, que tinha muita gente calvinista extremada lá, mas eu não quero mais discutir sobre esse tipo de coisa com ninguém mais, até porque eu entendo a predestinação, que ela existe sim, mas para outra coisa, e eu vou falar sobre isso aqui, ok? Então, mas eu não creio em gente predestinada para ir para o inferno, gente predestinada para ser salva, ok? Esses vão ser salvos, esses vão para o inferno. Aqui estou separando o pessoal que vai para o inferno, e estou separando também o pessoal que vai para o céu. Isso aí não, ok? Eu creio no livre-arbítrio e creio na predestinação de forma responsável também, porque as duas teologias elas caminham juntas nas escrituras sagradas, ok? Então, calma que esse texto aqui vai poder ajudar muito a gente, ok? Então olha só, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Acho legal esse negócio aqui, durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Eu acho maravilhosa essa palavra aqui também, recompensa. Embora eu creia na salvação pela fé, pela graça, sem mérito nenhum, mas a Bíblia também fala de recompensa para nós, ok? Então pela fé, o Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Ele não sai lá fugido porque teme o rei, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. É sensacional esse negócio aqui. Ele via aquele que é invisível. Olha, queridos, a Valquíria já colocou o texto lá, eu coloquei o texto bem simplista lá, bem simplista, apenas para dar um norte para a gente. Mas eu vou precisar contar aqui parte dessa história, porque muitos que estão novos lá no Evangelho não conhecem essa história de maneira completa, porque Moisés é desses personagens da Bíblia aqui, eles chegam a quase que a ser personagem mítico. E quando eu estou falando mítico, de mito, ok? Eu não quero dizer que ele é mítico, porque ele é um personagem fictício. Não. É porque o Moisés ele está relacionado com um personagem com muitas características que são especiais. A história do Moisés é uma história extraordinária, quase que em todos os aspectos. Ele é mesmo um homem diferenciado, ele é fora do comum. O Moisés é fora da caixinha, ok? E ele é tão fora do comum que aparece essa declaração nesse texto aqui dos pais dele. E antes de eu falar sobre isso aqui, eu queria pedir um socorro. Eu queria pedir um socorro do Espírito Santo. Senhor, por favor, nos socorre nesta hora, Senhor. A tua palavra é grande demais para o nosso tamanho. E as significâncias e os significados da tua palavra, Senhor, é grande demais para o tamanho da nossa insignificância comparada a ti e a tua palavra. Por isso, ó Espírito Santo, nos socorre nesta hora, para que a mensagem esteja para além da capacidade que a gente tem de comunicar. Por favor, que seja assim. Na dependência do Senhor, quero contar com o Senhor, para que os nossos corações sejam cheios nesta hora da tua palavra, e que nós possamos sair daqui esta noite, Senhor, satisfeito, porque comemos bem na tua mesa. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, nos méritos de Jesus, que seja assim, amém. Glória a Jesus. Que versão que você leu, que a irmã Glória está perguntando? Eu estou lendo na versão NVI, tá? Na nova versão internacional.
Eu gosto de ler todas as versões, mas como eu prefiro algumas palavras da NVI, aí eu escolhi a tradução da NVI aqui, ok? Então, essa história aqui, eu estava dizendo que ela é fora do comum. Ela é fora do comum, por quê? Porque os próprios pais da criança, viram que era um bebê que não era comum. Mas sabe que a pergunta que fica o tempo inteiro, tic-tac no nosso neurônio aqui, é: o que foi que os pais viram naquela criança que não era uma criança comum? Esteticamente, qual era a diferença daquela criança? Porque todo bebê é igual, gente. Todo bebezinho ele é igualzinho. Na minha humilde opinião, eu nem consigo ver beleza em bebê. Porque bebê nasce com a cara tudo enrugada, nasce meio esquisitinho e tal. E bebê se parece só com bebê, não parece com nada para mim. Mas essa é a maneira que eu tenho de ver bebê. Mas para pais não, pais dizem: é lindo, nasceu com cara de príncipe, nasceu com cara de princesa. Nossa, foi a coisa mais bonita que eu ouvi. Mas dizem que a coruja também acha os filhotes muito bonitos. Por isso que todo pai também é coruja. Vocês já viram filhote de coruja? É feio o negócio. Mas o que precisa ficar claro, gente, é que o bebê não carregava nenhuma característica fora do comum. É bebê, gente, é bebê. A única diferença especial desse bebê, na verdade, é a história que viria depois, gente. Porque um bebê não tem história, gente. Um bebê não realiza nada. Bebê só faz cocô, bebê chora, bebê dorme. Aliás, dorme 17, 18 horas por dia. Um recém-nascido não chegou a realizar nada para a gente dizer que ali há um ser especial. Ok? Agora, é lógico que ele é especial aos olhos dos pais, dos parentes. Ele é especial mesmo. E nesse sentido, todo bebê é especial. Mas bebês crescem, bebês viram adolescentes, bebês xingam depois de grande, bebês pecam depois, bebês soltam pum depois. Bebê é só um ser humano, não tem nada de especial assim, mas os pais viram alguma coisa especial. Então, para conhecer mesmo e compreender o status de bebê especialmente incomum, desse personagem incomum, a gente precisa ver a trajetória desse bebê, a trajetória que esse bebê faz na vida. Do contrário, a pergunta vai ficar pendurada no nada. O que esse bebê tinha de especial? Gente, historicamente nada. Porque essa é a história desse personagem, o Moisés, ela chega a ter ares de ser uma história fabulosa. No entanto, ela é uma história real, ok? E eu disse para vocês, é uma história real que acontece depois dele ser bebê. Enquanto ele é bebê, não está acontecendo história nenhuma. Porque a passividade da vida de um bebê é igualzinha para todo mundo. É na sua necessidade do peito da mãe, na dependência dos cuidados dos seus pais. É igual a qualquer outra criança. No entanto, o que acompanha esse bebê são milagres. Um atrás do outro, gente. Na verdade, o Moisés, ele é um bebê milagre. Ele é um bebê milagre, mas por causa dos acontecimentos, não por causa das características do próprio bebê. O nascimento dele foi um milagre, e foi um milagre que seus pais tenham mantido em segredo durante 3 meses. Foi um milagre isso aqui, como foi um milagre a sua irmã tenha colocado ele numa cesta em pleno rio Nilo. Foi um milagre que duas parteiras tenha escondido, ajudado no parto e escondido a criança. Aliás, a pergunta é: você sabe o nome das duas parteiras? Você sabe o nome? Vira para quem está perto de você e diga o nome das duas parteiras. Diga o nome. Isso! A Cifrá e a Puá. Olha que nome bonito para pôr em filha. Ô Cifrá, ô Puá. Puá. Cifrá.
Alguns não sabiam, por isso que a gente aconselha a fazer o Rota 66. Mas pastor, o que não tem a ver com o nome das parteiras? Gente, a Bíblia não dava nome para as mulheres, é incrível. O Espírito Santo inspirar o Moisés, para o Moisés escrever o nome das parteiras ali. Mas também as mulheres tinham um quê com a vida dele também, ok? Então, foi um milagre também a Miriam ter colocado o menino num cestinho besuntado, de betume lá, né? Besuntado, e colocado o cestinho no rio Nilo. Gente, o segundo rio maior do mundo, que só perde para o nosso rio Amazonas. É um milagre, gente. O rio não tem engolido o menino. Então, ela faz isso. As águas não carregam o menino, pelo contrário, as águas levam esse menino para um outro milagre, para essa arquinha, esse cestinho, aportar exatamente lá no jardim do Palácio Imperial. Foi um milagre, gente, levar a cestinha para lá. E foi um milagre que a filha do faraó estivesse naquele exato momento tomando banho no pátio do palácio. E foi também um milagre que esta jovem tenha querido adotar esta criança como seu próprio filho, que tinha vindo de uma cesta, sabe-se lá de onde. E outro milagre histórico também, por isso que eu chamo esse bebê de bebê milagre, é que se dá quando a princesa manda buscar uma hebreia para cuidar daquela criança até a idade da razão, até 7 ou 8 anos. Gente, é incrível, é crível, que eles foram lá no meio de mais de 4 milhões de pessoas, no meio de mais de 2 milhões de mulheres, eles escolhem exatamente a mãe do menino para ir lá, a mãe de ventre do menino, para ir lá educar a criança. Por que isso, queridos? Porque até os 7 ou 8 anos, a idade da razão, onde a personalidade da criança ela é formada, e é por isso que Deus cuida disso, para que a mãe indique o caminho da vida para essa criança, e o caminho de como ele podia ser um servo de Deus. Quem é mãe, quem é pai, precisa entender que ele precisa fazer do seu bebê um bebê milagre. Todo crente que tem filho precisa ter a consciência de dizer o seguinte: farei do meu bebê um bebê milagre, e eu prepararei esta criança para amar a Deus de todo o seu coração. Esta é a maior tarefa de uma mãe e de um pai. Então presta bem atenção, queridos, no caráter extraordinário da vida desse menino, da vida desse bebê, que o Espírito Santo inspira o escritor de Hebreus a colocar esse personagem na galeria dos heróis da fé. Mas por que ele ganhou o privilégio de estar na galeria dos heróis da fé lá de Hebreus? Por quê? Porque ele era um bebê especial? Porque ele era o príncipe do papai? Porque a família gostava daquele bebê? Não, é porque ele constrói uma história. Moisés se torna naqueles dias, de forma legítima, filho da filha de Faraó. Portanto, na linhagem que era patriarcal, que a mulher não herdava o reino, não herdava o trono. Quem herdava o trono era sempre um filho homem. Então Moisés seria, na linhagem dos herdeiros do trono, quem iria herdar o trono do Egito, o maior império daquela época, uma superpotência mundial daqueles dias. Esse era o projeto comum de vida para o Moisés. Mas lembra que o Moisés é um bebê incomum? Lembra que ele não era um bebê normal, por assim dizer? Conta a Bíblia que esse Moisés, quando já tinha 40 anos, já era homem feito, já era adulto. Ele sai para dar uma volta, talvez ali em torno do palácio mesmo, e ali ele viu uma opressão. Ele viu o seu povo, o povo que ele era originário de lá, o povo da origem dele, que era escravo e que vivia de maneira lastimável lá. Que ele, Moisés, era uma exceção, porque ele estava no palácio. Ele era um hebreu que estava no palácio, mas ele era uma exceção. O povo dele, os seus patrícios, estavam todos escravizados, abusados por serviços pesados e sem liberdade, sem direito algum. E Moisés viu a injustiça
E aquela coisa horrível que estava acontecendo com eles, porque os hebreus trabalhavam abusivamente, e trabalhavam, o que eles faziam mal dava para eles comerem. Moisés viu o peso da escravidão. Moisés percebeu e sentiu no seu coração uma profunda indignação. É precisamente aqui, na verdade, a confirmação do olhar dos seus pais. Você percebeu que a confirmação do bebê especial acontece 40 anos depois? Quando viram que aquele bebê não era uma criança comum. O olhar profético dos pais acontece 40 anos depois, porque até então ele é um bebê como qualquer outro bebê. Ele só é especial para os pais porque isso é por razões óbvias. E Moisés começa a construir agora, a partir dos 40 anos, uma história de sabedoria. Eclesiastes 1:8. E aqui que eu vou dar uma diferença para vocês. Por que que Moisés constrói essa história tão maravilhosa? Eclesiastes 1:8 diz: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? O Salomão, quando vai falar sobre isso, ele diz o seguinte: aquele que é sábio é aquele que sabe interpretar as coisas. O Moisés sai de casa e vê, e ele sabe interpretar. Na Bíblia, queridos, a diferença entre o que vê e o que enxerga é bem clara. Porque tem muita gente que com os olhos saudáveis conseguem enxergar, mas não tem percepção nenhuma, não conseguem ver, não conseguem discernir o que enxergam. Por isso a Bíblia diz que eles não veem. E é nesse sentido que Jesus chama até os religiosos de cegos. Moisés, queridos, ele percebeu, ele viu, entendeu? É por isso que ele é uma criança especial, porque o seu futuro aponta para a categoria especial de um bebê, porque a história que ele constrói lá vai carimbar que ele era um bebê especial. Porque se ele escolhe outro caminho, ele não é bebê especial coisa nenhuma, ele é comum como qualquer outro. Não há nada de especialíssimo em um bebê que não tem uma história para ser construída e para ser revelada nos céus, e agora, como no caso do Moisés, revelada para a gente. Então ele viu, com os olhos do entendimento, ele viu o que era escravidão. Em outras palavras, Moisés, ele saiu do seu estado de alienação, ele saiu da sua zona de conforto, e ele faz isso porque ele viu. Então, por que ver tira a gente da zona de conforto? O Moisés sai da proteção palaciana, ele saiu do seu mundinho ideal, onde ele vivia com mel, com leite, com carnes nobres, com tâmaras, com prazeres imensos, com riqueza incalculável, e ele coloca o pé na vida real. Ele sentiu a dor de quem vivencia o que é ficar debaixo de uma opressão e às vezes dormir com a barriga vazia. Ele foi lá ver o que era isso. Ele provou aquilo que a gente chama de pimenta nos olhos dos outros. Ele vai lá e experimenta. Ele sai para sujar os pés da lama que o seu povo estava atolado. Ele vê e ele vai lá experimentar. Ele arregaça as mangas e fala: eu vou lá. E no meio desse desconforto todo que ele via, ele vê um egípcio espancando um hebreu ali, um capataz, uma espécie de senhor de escravos, um opressor, que estava lá para oprimir e para exigir o trabalho forçado. Sabe essa gente assim, você sabe com quem você está falando? Eu sou maior do que você. Ele humilha o rapaz lá, sabe? Ele humilha, vai dizer: eu sou maior que você. Você não é ninguém, você não é nada. Do tipo daquele que aconteceu esses dias atrás aí, que humilhou o rapaz que foi entregar pizza lá, ainda apontou assim a cor, olha a minha cor, olha a minha cor. Do tipo desse sujeito que foi pego aí sem máscara, aquele desembargador nojento, que foi pego sem máscara lá e que humilhou quem estava fazendo o trabalho. Aquele tipo que trata os outros como esterco.
Então, talvez, queridos, tenha sido uma dessas humilhações que o Moisés viu e que tenha indignado tanto, e além disso, o cara era aquele que chicoteava, aquele que batia, aquele que agredia. O Moisés viu isso e o sangue subiu. O Moisés ficou vermelho, o sangue subiu, a indignação criou raízes em Moisés. A raiva dominou o cara, a fúria o pegou e ele matou o egípcio. No dia seguinte, 2 companheiros hebreus estavam brigando e Moisés tentou lá interceder. Aí eles disseram: você vai fazer com a gente a mesma coisa que fez com o egípcio? Alô? Nós gravamos, cara, nós ligamos o nosso celular, a gente filmou, entendeu? Nós vimos. O Moisés falou: epa, gravaram mesmo. E Moisés percebeu que ele estava se inviabilizando na corte do faraó, que ele tinha que tomar uma posição, que ele tinha que agir. Agora é uma ação propositada, com um ideal radical do Moisés. Moisés tem que dar um rumo na sua vida, Moisés tem que fazer contas, Moisés tem que optar pelo lado que ele vai ficar. Gente, é por isso que ele está contido na galeria dos heróis da fé. Quem não faz conta, quem não opta o lado que quer ficar, quem não toma decisão, não entra na galeria dos heróis da fé de Deus. Não entra, não entra. Por isso que eu falei para vocês que a Bíblia, ela não é só um conjunto de regras, mas ela é um conjunto de promessas, de revelações do coração de Deus para a gente. E é maravilhoso como alguém pode fazer escolhas na vida e marcar a história, inclusive dos outros, porque centenas de anos depois, é sensacional, é tremendo. A carta dos Hebreus interpretou essa decisão de Moisés dizendo: pela fé, Moisés já adulto se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele não está se acovardando pelo que ele fez. Aquilo só detonou um processo no coração de Moisés, que ele se recusa, e diz mais o texto que ele prefere ser maltratado. Ele prefere ser um proscrito, ele prefere ser um exilado, ele prefere a desonra. Aqui, gente, está uma extraordinária, uma magnífica história e um convite à nossa mudança verdadeira de concepção da vida. Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos num mundo em que a ideia de todo mundo, que todo mundo tem, é de não ser maltratado, é de ser ovacionado, de receber elogios apenas. Essa é a ideia da gente, receber likes, de ser admirado pelas pessoas, como o Barrabás era, ok? Na live do mês passado. A gente tenta se proteger o tempo inteiro, ninguém aceita ser maltratado. Alguém maltratado, às vezes, no mínimo, quer brigar, quer desforra, quer vingança, quer até matar o outro, de raiva mesmo do outro. Essa é a normalidade. É por isso que o Moisés é um bebê diferente, queridos. Eu queria perguntar para você: você acha que você era um bebê bonito? Você acha que seus pais achavam de você que você era uma princesa? Que você era um príncipe? Só que depois você descobre que você não é, né? Até porque, quando eu olho a história das famílias reais pelo mundo, eu dou graças a Deus de não ser filho de rei. Eu dou graças a Deus de não nascer para herdar. Você acha que herdar trono é coisa sensacional? Vai estudar a vida dos reis, vai estudar a vida dos reis que estão vivos hoje, da rainha da Inglaterra, para você ver o que é a família da rainha da Inglaterra. Você pensa que é só glamour, é carruagem, é vestido, é tiara, é ouro, boa comida. Você pensa que é só isso? Tem amargor lá também, queridos. Tem serralha para comer. Alô? Tem choro para chorar, tem dor para doer. Não é fácil ser príncipe, ser princesa, não. Essa história de carochinha é que colocaram na cabeça das pessoas. É por isso que é fácil a gente dizer para as crianças: você é uma princesa, você é um príncipe. Queridos, alô?
Ah, mas o Moisés não quer isso, ele troca isso para ser maltratado, ele troca isso para ser vilipendiado, ok? Ele não quer, ele quer ser maltratado. Ele quer ser maltratado como o povo dele. É por isso que ele entra na galeria dos heróis da fé. E agora é por isso que ele confirma que na verdade ele era um bebê especial. Ele é um bebê milagre. Porque ele sobrevive a tudo, mas ele sobrevive para que a vida dele confirme a impressão que os pais dele teve dele quando o viram nascer. Ah, como eu gostaria de entrar para essa galeria dos heróis da fé. Como eu queria no livro da vida ser contido como esse daqui, e o nome está escrito lá, Luiz, e esse foi contado entre aqueles que tiveram fé. Na live passada, do mês passado, eu disse para vocês qual era a diferença entre fé e crença. Fé e crença não são coisas iguais. Há muitos crentes que têm crença, mas não entendem o que é fé. Fé é uma disposição de viver uma vida para Deus com base em uma pessoa, Cristo. Por isso que eu dei a definição lá de que se eu tivesse que colocar fé em uma palavra só como sinônimo absoluta, é Cristo. E se eu escolhi ter fé, eu escolhi ter Cristo. Agora, se eu escolho ter apenas um relacionamento com um Jesus histórico, eu posso ter apenas crença. Ah, como eu gostaria de ser colocado então na galeria dos heróis da fé, onde o meu nome estivesse escrito lá. Eu sonho com isso, o meu coração pensa demais nisso, e é por isso que eu quero compartilhar com você esse mês, entre meios desta porção da palavra de Deus, essa porção sensacional aqui, eu queria compartilhar com vocês 4 coisas que faz de Moisés um ex-bebê, mas um bebê que era especial. Por isso a minha pergunta para você: você se acha um bebê especial, que foi um bebê especial? Agora, o que havia de tão sensacional em você como um bebê? E isso não tem nada a ver com a estética da criança, não tem nada a ver com o chameguzinho. Essa criança cresce e não aceita mais isso depois. A criança, se ela crescer e você fizer para ela isso, ele adulto vai dizer: isso dá sempre, precisa de alguma internação, algum remédio, porque bebês crescem. Então, quando a gente olha para um bebê, e eu fui um bebê, e minha mãe disse que eu era um bebê gordinho, bonitinho, fofinho, eu era um... Aí eu cresci, adquiri algumas esquisitices, manias, obstinações, me insurgi contra Deus, e a graça dele me alcançou, e agora eu posso entender que eu era um bebê especial pela história que eu estou construindo. Por isso que eu louvo a Deus pelo nosso departamento infantil da igreja e pelos pais que acreditam na formação de um bebê no evangelho, de uma criança no evangelho, como Deus apostou na formação de um Moisés até os 7 ou 8 anos, quem sabe até os 10 anos, com a própria mãe dele ensinando. É por isso que depois ele sai e tem visão para a vida. Ele sai do palácio e ele consegue perceber as coisas como um homem sábio. Alô? A gente vive num mundo que a gente quer só elogio, a gente quer ser honrado, a gente quer ser exaltado. Ninguém aceita viver no espaço das pedras, do apedrejamento. Nós queremos o espaço da adulação, nós queremos o elogio o tempo inteiro. Nós somos carentes disso, e o texto diz que Moisés, já adulto, se recusou a ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado, preferindo inclusive a desonra. Eu vou parar aqui, eu quero tratar nas próximas lives, no estudo aqui, 4 coisas que fez com que o Moisés fosse colocado na galeria dos heróis da fé.
4 sugestões para mim e para você, porque esse texto aqui vai revelar muito se o meu estado de bebê diferente se confirma. Essa semana morreu Sean Connery, aquele ator escocês que fez o 007. E achei bem triste, porque eu gosto muito do Sean Connery, tudo que ele fez, escreveu, já li, já assisti praticamente tudo que ele fez. Eu prestava atenção nele, ele foi nomeado Sir na Inglaterra, e ele morreu de forma muito triste, com demência senil. Foi muito triste o final dele, mas eu fiquei pensando, Sean Connery foi um bebê um dia, muito fofinho, cheio de cabelinho, morreu careca, mas cheio de cabelinho, muito fofinho o bebê. E a mãe dele disse, esse menino é especial. Mas sabe o que é triste? Todos os bebês crescem e precisam fazer escolhas, e bebês precisam de salvação, a menos que ele morra bebê, porque aí ele morre inimputável, aí ele vai salvo, vai direto, ok? E outra, ele não vira anjinho não, porque ele é humano, não tem essa história dele vai virar anjinho, não vira não, anjo é anjo, humano é humano, ok? A Bíblia diz isso. E nós nunca seremos anjos, e nem quero ser anjo, porque o Salmos hoje diz que por breve tempo eu fui feito menor do que os anjos, mas a hierarquia do céu é Deus, os homens e os anjos, não é Deus, os anjos e os homens. E eu não sou batalhão, eu sou filho. Anjo não é filho de Deus, anjo é batalhão de Deus, teve que ser criado um por um. Eu sou filho de Deus, gerado pelo esperma de Deus, a semente de Deus. O esperma de Deus entrou no meu coração e fecundou um filho com uma nova natureza. Eu não quero ser anjo, nunca vou querer ser anjo, porque eu sou filho, eu estou num status muito para além daquilo que é ser anjo. Mas eu queria dizer, aí o Sean Connery foi bebê, e a palavra que eu mais escuto quando alguém morre é assim, ele deixou um legado. Mas morreu um outro aqui no Brasil também, que fazia um papagaio aí também. Aí disseram assim, o importante é o legado que ele deixou para esta geração. Eu fiquei perguntando assim, de que legado essa pessoa está falando? Sabe por quê? Porque quando a pessoa morre, ela deixa ou herança ou legado. Herança é o que você deixa para as pessoas, e legado é o que você deixa nas pessoas, dentro das pessoas. Só existe um legado que pode ser dito como um legado, como uma herança, que é para sempre, que muda caráter, que muda status quo das vidas humanas, é aquilo que é eterno. O Moisés deixa esse legado, Moisés deixa, por isso que ele nasce como um bebê especial, mas ele poderia ter escolhido romper com o status de bebê especial, e ele seria um bebê comum, especial só para os pais que viram. Mas a história da raça humana não teria um bebê especial que cresceu para ser um homem especial. Então eu acho engraçado quando alguém, só porque gosta, um parente diz, mas ele deixou um grande legado para esta geração do nosso Brasil. Eu falei, que legado, gente? Do que essa pessoa está falando? É questionável isso. Mas eu pessoalmente sonho em deixar um legado. Por que eu sonho isso? Porque eu fui convocado por Deus para ser uma testemunha de Cristo e para ser Cristo aqui. E se algumas pessoas puderem ser influenciadas pelo Cristo que habita em mim, aí sim eu vou para o céu deixando um legado, porque vai ficar dentro da pessoa alguma coisa que tem caráter eterno. Moisés deixou isso. Por isso eu queria perguntar para você, por último, qual é a categoria de bebê que você acha que você foi? É um bebê especial? Um bebê que não era comum? Quem constrói este reconhecimento e quem carimba isso no seu estágio lá do passado de bebê especial é você fazendo as suas escolhas. O Moisés fez isso. O Moisés se torna um bebê especial na história, para além dos olhos dos pais.
porque ele consegue construir uma história para dizer o seguinte: eu sei porque eu nasci, eu sei porque um dia a graça de Deus permitiu que eu aparecesse neste mundo como um bebê, mas só que como um bebê especial, como um bebê extraordinário, um bebê que através da fé dos seus pais, porque fé não é isso, fé não é você crer nas coisas que não vêm, né? Você ter a convicção das coisas que se esperam. É isso que os pais tinham. É por isso que não tem o nome dos pais do Moisés lá em Hebreus, mas diz que os pais deles agiram por fé, e eles disseram: esse menino será de Deus. Agora os pais de hoje, quem nunca assistiu, assiste um filme chamado Como Estrelas na Terra. A gente estava falando com a Rei aqui nesse domingo sobre esse filme aqui, eu já estou quase terminando. Quem nunca assistiu, assiste esse filme Como Estrelas na Terra. Quem não assistiu, já quero avisar, você vai chorar, mas vai chorar muito. Mas há uma frase lá do professor daquele menino que tem dislexia, dificuldade para aprendizado. Há uma frase lá que para mim é a frase do filme, para mim, porque eu vi isso, e ele diz assim: infelizmente os pais de hoje criam crianças como se cria cavalos. Eu falei: como? Ele fala: pais criam filhos como se fossem cavalos, criem para ter performance, criem para se dar bem na vida, cria para ter profissão, cria para ser atleta, cria para correr mais do que os outros, cria para ser de alta performance, cria. Mas espera aí, a Bíblia fala de pais como esses pais de Moisés, que criam filhos para Deus, criam filhos para a eternidade, não criam filhos de forma temporal, porque o Moisés recusa aquilo que é temporal. Esses pais criaram filhos para ir morar no céu, porque para mim é muito triste quando eu vejo pais relaxados, que não têm visão, que não têm a sabedoria e que criam filhos, pagam curso de inglês, curso de dança, curso disso, curso daquilo, e quer fazer o filho ter sucesso na vida, mas não se preocupa onde o filho estará daqui a 400 anos, não se preocupam, sequer imaginam sobre isso. Pais precisam se preocupar, porque um dia esses pais podem estar do lado direito de Jesus Cristo, no grande tribunal, no grande trono branco, e os filhos podem estar do outro lado, sendo levados para longe de Deus para sempre, num lugar chamado inferno, lago de fogo. Por isso, a lição dos pais de Moisés é uma lição que pode ser muito bem assimilada pelos pais hoje: não criar filhos como se cria cavalos. Porque criar filho para ser médico, para ser deputado, para ser engenheiro, para ser fotógrafo, isso é fácil, a despeito das dificuldades da vida. Quero ver pais criarem filhos para Deus, filhos para não morrerem eternamente, filhos para viverem eternamente do lado do Senhor e do nosso lado também. Esse é um grande desafio. Esse texto aqui fala de pais maravilhosos que têm fé e que projetam na vida do filho, pela fé, pela convicção, a vida de um filho que é um bebê especial, um bebê que não é comum. Alô, você está aí? Não fica bravo com a minha contundência, é que eu preciso chamar muita gente, sabe? Quase que pegar no colarinho e falar assim: acorda, acorda, você está lidando com uma preciosidade, você está lidando com a riqueza de Deus. Cuida da riqueza de Deus, mais do que a sua própria, para você mesmo, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Não é herança do Senhor para a gente, é herança do Senhor para Ele. Alô? E olha que eu estou falando isso pedindo licença, porque eu não tenho filhos, mas eu estou pedindo licença para dizer o que a palavra diz sobre isso. É por isso que você precisa tomar cuidado com a formação do seu bebê. O seu bebê pode ser uma criança fora do comum, se ele escrever na história
a história de quem é um homem sábio, de quem é uma mulher sábia e que escolheu a melhor parte, inclusive, se necessário for, se recusar a viver no palácio imperial, para ser inclusive maltratado se necessário, mas escolheu porque ele sabe, ele viu Deus e ele sabe qual é a recompensa. Alô? Você está aí? Eu tenho certeza, querido, que eu já terminei. Hoje eu queria apenas dar esse pano de fundo histórico, para que você pudesse, a semana que vem comigo, estar atento às 4 características que eu vou dar para você, de um bebê especial que realiza a vida de forma especial. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, deixa no chat aí, no bate-papo, que depois eu vejo, ok? Glória a Jesus. Se alguém quiser pedir alguma coisa, um livro, a indicação do filme, a pequena coloca aí a indicação e pede o trailer do filme que eu citei aí e vai lá assistir o filme, mas já devo avisar que você vai chorar. Chora, todo mundo chora quando vê esse filme aí. E por isso que eu destaquei esta frase importante do filme. Os pais de hoje, muitos pais hoje criam filhos como se cria cavalos. Aí quando o cara disser a frase, fala, eu ouvi essa frase em algum lugar. Amém? Glória a Jesus. Estamos terminando aqui. Quero dizer para você que as nossas devocionais estão a todo vapor. Já muita gente da nossa igreja fez devocional. Essa semana foi o nosso Luizão, queridão Luizão, do nosso grupo familiar ali no Parque Cruzeiro do Sul, e também a esposa do... A Lúcia, meu Deus, a Lúcia, esposa do... Juscelino, meu Deus do céu, Juscelino. Ok? Vai lá, assiste lá nossas devocionais, porque ali é o coração de cada membro da nossa comunidade que se apresenta ali, ok? Glória a Jesus. Na sexta-feira as mulheres estarão na live delas às 3:30 da tarde, ok? Semana passada muitas das mulheres estavam viajando, estava lá em Caraguatatuba, tomando chuva lá em Caraguá, e aí quem conduziu de maneira tão gostosa e tão em Deus foi a Liliane. Quem não assistiu ainda vai lá e assiste a Liliane lá, se colocando nas mãos de Deus e sendo usada pelo Senhor lá para transmitir verdades imediatas para a gente, ok? No domingo que vem haverá uma família, alguém que eu não sei ainda, que é o pastor José que sabe, estará encarregado do culto de domingo, ok? Deus abençoe vocês. Acho que eu falei de tudo. Eu queria nós essa semana mesmo já estamos vendo detalhes do nosso retorno, ok? Vocês vão ter surpresa no nosso retorno, na nossa comunidade, vão ter muita surpresa. Estamos trabalhando para o nosso retorno, tá chegando, tá pertinho já o nosso retorno. Queria que você orasse por isso, porque nós precisamos estabelecer parâmetros para esse retorno, ok? Então ore pela nossa igreja, pela nossa comunidade e pelo nosso retorno, que tá aí nas portas já. E para o nosso retorno, quero agradecer de coração e louvar a Deus pela sua vida, que é um dizimista fiel em nossa comunidade. Você que é um ofertante, que entende o projeto familiar que nós temos ali e que nós temos despesas. Nesse período todo de pandemia, nós continuamos pagando aluguel lá, sabia? A gente continua pagando aluguel lá. E nós estamos nesse período todo de vida da Água da Vida, também guardando dinheiro para a compra daquele lugar ou de outro que Deus dará para nós. Ok? Já temos uma certa quantia aplicada para isso. Ainda não é tudo, mas tomara até Jesus volte antes. E o que nós guardamos fica até pro anticristo aí. Ok? Porque nós não lidamos com isso do ponto de vista daquilo que é eterno, mas nós precisamos de um lugar, precisamos pagar as nossas despesas. Quem é dizimista e quem é ofertante sabe que está fazendo parte de um grande projeto de Deus ali na Vila Ré, e esse projeto de Deus é resgate de vidas, a gente tem a possibilidade de continuar falando dessa palavra que sempre salvou, palavra que resgatou, palavra que tirou pessoas do buraco mesmo existencial, tirou pessoas das drogas, tirou pessoas que estavam possessas por espíritos imundos, porque quantos demônios foram expulsos em nossa comunidade e essas pessoas estão livres hoje? Por quê? Porque tem gente que está construindo história aí, gente que fala assim, eu vou participar,
e tem com seus dízimos e as suas ofertas uma maneira muito gostosa de dizer: eu amo Deus, eu amo esse povo, essa família na qual eu sou participante, ok? Deus abençoe você. Dá um abraço gostoso nas pessoas aí, um abraço bem gostoso, dá aquilo que eu chamo de uma abacucada nas pessoas aí, que significa abraço, ok? E viva essa semana na intensidade de honrar a vida que Deus deu e dizer o seguinte: eu nasci bebê, eu fui bebê, e eu vou fazer justiça à glória que Deus possibilitou colocar em mim desde quando eu era um bebê. Alô? Porque eu vou fazer as escolhas corretas. Deus abençoe você, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações multiformes do Espírito Santo seja com você, com a sua família toda e com toda a família de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, que seja assim. Fica na graça e no amor do Senhor. Vai se despedindo das pessoas aí, dá um abraço aí nas pessoas, enquanto eu dedilho aqui, você vai se despedindo. Na quinta-feira que vem eu trato mais sobre esse texto aqui tão maravilhoso, dos bebês que fazem justiça em ser especiais diante de Deus. Alô? Glória a Jesus. Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que tua mão me estenderás e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Aleluia, Deus abençoe você. Já estamos com 27, já vamos desligar. Estou dando um tempinho para você se despedir aí dos irmãos, matar a sua saudade. Sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, sim,
obrigado, Senhor, por esta hora. Nos despede na tua paz. Amamos muito, Senhor. Glória ao teu nome. Honra o teu nome em nossas vidas. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Sintam-se lambidos pelo Eterno. Aleluia.